Vamos dar início fazendo um anel mágico. Nós vamos trabalhar iniciando pelo anel mágico. A gente faz um nozinho simples, depois ajeita ele na mão e aí a gente vai iniciar. Passa a agulha, traz aqui o fiozinho, faz um nozinho levemente. Depois desse nó, a gente sobe mais 2 correntinhas, 1, 2. E vamos fazer agora 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, vou laçar na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Vamos trabalhar todo em ponto alto. Essas 3 correntinhas que eu fiz, ela equivale a um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, agora eu vou fazer meu terceiro ponto. São grupinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui já um grupinho, vou fazer uma correntinha de separação, vou para o próximo grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Já tenho aqui um grupinho, 2 grupinhos, vou fazer uma correntinha de separação e vou para o próximo grupinho de ponto alto. Aí eu faço 1, 2 e 3. Já tenho aqui 3 grupinhos, 1, 2, 3 grupinhos de ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou para o meu último grupinho de ponto alto, de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Prontinho, já tenho aqui os 4 grupinhos de pontos altos. Agora, eu vou puxar aqui pra fechar, né? Aqui o nosso anelzinho. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4 grupinhos. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Naquele terceiro pontinho que a gente subiu aqui daquelas correntinhas, nós vamos laçar aqui na agulha e vamos fazer um meio ponto alto no cantinho aqui, ó. Esse é o nosso último cantinho, né? Nós fizemos grupinho separado, né, por uma correntinha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, cada um separado por uma correntinha. E agora, aqui, para nós unirmos aqui um grupinho ao outro, né, o final e o início, a gente faz um meio ponto alto. Aqui eu já vou subir de novo 1, 2, 3 correntinhas e já vou aqui para minha segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu já vou fazer aqui um ponto alto aqui dentro mesmo. Então, nós temos aqui 4 grupinhos de 3 pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai ficar aqui com 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, né? Essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. Vou fazer agora o meu segundo aqui junto, né? Nesses mesmos espaços. E lembrando que fiz o primeiro e o segundo. E agora, vou fazer o meu terceiro. Onde que vai ser esse terceiro? Toda vez que a gente fizer esses 2 pontinhos aqui no canto, vai ser o terceiro fica sempre aqui embaixo, ó. Ele fica difícil de ver. Ao invés de você pular e vir fazer esse, não, você vai ter que fazer esse ponto aqui. Então, fiz, ó, 1, 2, aí vou fazer o meu terceiro aqui dentro, ó. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto e sétimo aqui dentro, né? Aqui naquele espaço da correntinha que a gente deixou. Vamos fazer o lequinho aqui, ó, metade do leque. Sexto e sétimo. Pronto, já fiz aqui uma lateral, né? A gente vai aumentar de 4 em 4. Então, eu fiz aqui 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha na primeira carreira, né? Dentro do anel mágico. Na segunda, a gente vai trabalhar 7 pontos, né? Vai aumentando de 4 em 4. Então, de 3, a gente foi já para 7. Aumentamos 4, fizemos 4 aumentos. Os aumentos sempre vai ser nos cantos, né? Nos leques. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda lateral vai ter que ter 7. Então, eu fiz aqui, né? Metade do leque aqui. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou fazer a outra metade do leque e já vou para outra lateral. Aí, eu faço aqui um ponto alto, outro ponto alto. E vou trabalhar agora esta lateral. Então, já tô aqui é o leque, certo? Aí, lembrando que eu sempre tenho que fazer esse pontinho aqui, porque se eu não fizer ele não vai dar a quantidade de pontos que a gente precisa, que são 7. Então, vou fazer ele aqui, esse pontinho, ele fica escondidinho, quase embaixo aqui do segundo ponto do leque. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5...
6 e 7 aqui dentro do leque. 6 e 7. Uma correntinha. E vou de novo fazer o outro lado agora do leque, né? Que vai pra lá. Então, fiz essa lateral, fiz essa. E agora eu vou fazer a terceira parede do quadradinho, pra depois a gente vir pra última. Então, vou fazer o outro lado do leque, da terceira, pra dar início à terceira lateral aqui do quadrado. Pronto, ó, já fiz o leque, né? Metade do início dessa carreira, que é a metade é o leque. E vamos fazer aquele pontinho que eu falei que fica sempre escondidinho aqui embaixo. Então, já temos aqui 3 pontos altos, 4, 5, 6 e 7 dentro do leque. 1, 2, 3, 4, 5, agora 6, 7 aqui dentro do leque. 6 e 7. Pronto, ó, já fiz, né? É a primeira lateral, segunda lateral, terceira lateral. Agora a gente vai fazer a última lateral, o quarto lado do quadrado. Então, vou fazer agora um leque, ou digo uma correntinha, e vou fazer de novo o outro lado, né? Do leque que vai corresponder à última lateral aqui do nosso quadradinho. Então, vou fazer mais 2 pontos altos, 1 e 2. Lembrando de fazer aquele ponto que fica sempre embaixo aqui do segundo ponto do leque. Não pode esquecer, senão não vai dar certo, vai ficar faltando ponto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, agora 4, 5, 4, 5... E 6 e 7 aqui dentro do leque, né? Onde a gente iniciou. A gente iniciou por uma banda do leque e agora vamos finalizar fazendo o outro lado dele. Prontinho, aqui já tinha o início e agora o fim, né? Então, agora a gente vai fazer, como a gente ainda vai trabalhar mais uma carreira em off-white, a terceira carreira, então a gente vai laçar na agulha e vamos fazer um meio ponto alto na terceira correntinha daquelas 3 que a gente sobe. Então, vou fazer de novo, ó, lacei na agulha, venho aqui na terceira correntinha, puxo e fecho todo mundo junto. Aí, eu faço um meio ponto alto, que ele já vai formando aqui o cantinho do meu leque. Aí, feito isso, subo de novo 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aqui no mesmo lugar, já faço um ponto alto. Vamos agora para nossa terceira carreira em off-white. Nessa terceira carreira, precisamos estar com 11 pontos altos. Então, aqui, vamos para a terceira, né? Já fizemos a primeira e a segunda, vamos para a terceira. Aí, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Precisamos, então, trabalhar 11 pontos altos em cada lateral aqui do nosso quadrado. Então, temos aqui 2 já, né? Lembrando de fazer aquele terceiro. Esse terceiro, ele vai ficar, nesse caso aqui, porque a gente finalizou com o meio ponto alto, ele vai ficar dentro do meio ponto alto. Você vai passar aqui a agulha, ó, só olhar aqui por cima que você vai ver. Você vai passar aqui por dentro dele, ó, e vai fazer o outro, né? O terceiro, ponto alto, que já temos 3, 4, aí continua fazendo a lateral, ponto em cima de ponto, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui dentro 10, 11, 10 e 11. Separados por uma correntinha, né? Vou fazer uma correntinha, vou fazer agora de novo o outro lado do leque para a gente fazer o outro lado do quadrado. Então, vou fazer de novo agora mais 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. E lembrando que toda vez que a gente fizer o leque, vai ter um ponto escondidinho aqui, ó, pra gente fazer outro ponto alto. Senão, a quantidade vai ficar faltando. Vamos lá. Já fiz aqui, né, o leque, a outra metade do leque, que foram esses 2 pontos, aquele ponto escondidinho aqui. Ficou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui dentro do leque, 10, 11. 10, 11. Correntinha de espaço. Vou fazer o outro lado do leque. 2 pontos altos, né? 1 e 2. E agora, vou pegar aquele pontinho que fica escondidinho aqui, porque senão já vai dar diferença.
passo ele também. E vou continuar fazendo aqui, até eu chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Então, vocês vão continuar fazendo ponto em cima de ponto. Lembrando de pegar sempre aquele que fica escondidinho depois do leque, né? Quando a gente faz. E faz o leque normalmente separando por uma correntinha, até chegar aqui que eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, né, da nossa carreirinha, última carreira aqui da cor off-white. Nós vamos cortar agora o fio, porque aqui ao invés de eu fazer esse canto com meio ponto alto, a gente não vai fazer, porque não tem necessidade. A gente vai fazer somente da maneira que eu vou mostrar agora. Puxo aqui o fio, vou fazer uma correntinha, né, cortei meu fio, vou fazer uma correntinha, puxo o fio. Aí vou agora com a agulha de tapeçaria fazer o fechamento. Venho aqui, naquela terceira correntinha, passo a agulha com o fio. Desse jeitinho, volto, entro de onde eu saí na correntinha, né, que eu fiz. E aqui já fiz o cantinho, aí só vou agora esconder o excesso desse fio por dentro aqui da trama, da própria trama aqui que a gente já trabalhou. Prontinho, finalizei aqui as 3 carreiras em off-white. Vamos agora, então, trabalhar o caputinho, a tonalidade cappuccino. Vamos escolher, pode ser aquele mesmo cantinho que a gente finalizou, ou pode ser qualquer outro cantinho. Eu vou escolher ele mesmo. Pego o meu fio, vou dar um nozinho aqui, né? Venho aqui no cantinho. No meio do leque, vou fazer uma correntinha para dar o nozinho inicial. Vou subir mais 2 correntinhas, aí o total aqui fiquei com 3. Nesse mesmo lugar, vou fazer outro ponto alto, que aqui já é a metade do leque, né? Que a gente já entra, a gente já inicia na metade do leque, a próxima carreira. Então, aqui já fiz a metade. Vou fazer outro ponto aqui que fica escondidinho, onde eu falei, aqui em cima desse. Tadinho. O terceiro ponto. Eu tenho 3, agora 4. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, né, nessa carreira. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lembrando que vamos fazendo os aumentos de 4 em 4 em cada carreira, né? Então, aqui já tenho o meu 13. Nessa lateral aqui, a gente vai ter que ficar com 15 pontos. Eu já parei no 13 aqui, agora eu vou pra metade do leque, né? Vou fazer o 14 e o 15. Correntinha de separação. De novo, a outra metade do leque, que vai seguir pro outro lado do quadrado. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Lembrando, de novo, acho que eu já falei, vou falar de novo. Eu tô colocando uma correntinha de separação dos leques, mas isso não é regra, vocês podem fazer com mais correntinhas. Eu estou fazendo dessa maneira porque o meu fio ele tá um pouquinho grosso e eu não quero deixar muito esburacado. Entendeu? Então, se vocês já vê que tem necessidade de colocar 2 ou 3, pode colocar. Então, aqui eu já tô com 2 pontos da próxima carreira, né? 1, 2, aí eu vou fazer o 4 aqui escondidinho, que é aquele que fica bem escondidinho. Aliás, 4 não, o terceiro. Então, agora eu já tenho 3 da próxima lateral. 1, 2, 3, né? O leque, metade do leque, mais aquele pontinho que fica aqui perdido, aqui escondido. Aí, vou fazer agora, né? Continuar fazendo aqui toda a lateral do meu leque
Quando eu chegar aqui no meio do leque, a mesma coisa, faz metade, uma correntinha e metade, aí continua. Lembrando que quando vocês fizerem a outra metade do leque, vai ter que fazer esse pontinho aqui, que ele fica bem escondidinho, que é, no caso, esse aqui embaixo, né? Mas aqui em cima do ponto de baixo, vai ter que fazer aquele pontinho que eu falei, que é pra dar a quantidade certinha dos pontos. Então, vou dar continuidade aqui e volto com vocês quando eu estiver aqui no finalzinho. Prontinho, cheguei aqui no final da nossa última carreirinha do nosso quadrado, nessa tonalidade. Então, vou fazer aqui o outro lado do leque, né, pra dar os 15 pontos, 14 e agora 15. Faço uma correntinha, corto o meu fio e faço aquele acabamento que eu tenho ensinado. Puxo aqui e vou fazer o acabamento que eu sempre faço, né, que eu explico pra vocês aqui desde quando a gente começou a fazer no Off-White. Venho com a agulha na terceira correntinha. Volto de novo no mesmo ponto. E tá finalizado aqui mais um cantinho. Aí a gente vai esconder o excesso aqui da linha dentro da trama do nosso ponto. Então, vamos começar aqui a nossa quinta carreira, né? Vou usar agora o fio azul. Vou começar aqui no cantinho mesmo. Vou dar um nozinho aqui. Venho aqui no meu cantinho, no meio dele, ó, do leque. Faço uma correntinha, aí vou subir mais duas, uma e duas. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro mais um ponto alto, né? Porque aqui já equivale a um ponto alto. Vamos fazer agora outro ponto alto, né? E agora, nós vamos fazer mais um ponto alto aqui também nesse espaço. Sempre a gente tem que fazer nesse espaço, senão vai dar diferença na quantidade dos pontos. Então, aqui nós só já temos 3 pontos dessa lateral aqui. Então, vamos precisar ficar com 19. 1, 2, 3, vamos pro quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo primeiro. Eu vou continuar, quando eu chegar aqui eu volto com vocês pra gente contar aqui certinho, pra ver se tá tudo certo a quantidade que a gente precisa de 19 pontos. Prontinho, já fiz aqui, né, a lateral até chegar aqui no outro cantinho, que é que eu vou fazer com vocês. Então, aqui eu já tenho 17 pontos, né, a contar daqui até aqui. Aí, agora nós vamos fazer 2 pontos aqui dentro. Então, eu já tenho 17, agora 18 aqui no canto. E 19. Lembrando que os pontos, esses dois que ficam juntos, é sempre no meio daqueles outros dois que já tinha aqui, ó. Então, eu tenho esse e esse. Aí, bota no meio. Uma correntinha de espaço entre eles. E vou e faço de novo, né, o outro lado. Pra continuar no outro lado do quadrado. Mais 2 também junto aqui. Pronto, tá vendo? Então, aqui é o canto, né? Eu fiz aqui os dois do lado de cá, agora eu fiz os dois do lado de lá, da outra carreira. E lembrando que toda vez que a gente faz esses 2 pontos aqui, para seguir aqui a próxima lateral, a gente tem que fazer esse pontinho que fica praticamente aqui embaixo desse outro ponto que a gente faz. Se não fizer aqui, quando chegar aqui no final, não vai ter a quantidade certa. Então, aqui eu já vou fazer mais um ponto alto. E aqui eu já começo a contar de novo, para chegar até o outro canto, né? E dar os 19 pontos. Então, aqui nesse canto... Nesse, todos os outros 3 lados, né, que a gente já fiz um, né, com vocês, agora a gente vai fazer os outros 3 lados que resta. Vocês vão fazer a mesma coisa, né, já fiz aqui, né, o leque do canto, fiz um ponto bem aqui, que é quase embaixo dele, vou continuar, quando chegar aqui no meio, a gente faz de novo o leque, né, 2 pontos no mesmo lugar, separado por uma correntinha e 2 pontos e vai pro outro canto, quando chegar aqui, a mesma coisa, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra explicar como que eu faço aqui. Aqui no finalzinho aqui, no início, na verdade.
Prontinho, dei todas as voltas aqui, né? Como eu havia feito a primeira com vocês, fiz as demais, né? E estou chegando aqui no final, de novo, da carreira. E aqui, nós vamos fazer agora, já temos aqui 2 pontos, né? Então, vamos fazer mais 2 aqui dentro, 2 pontos altos. Pra gente finalizar aqui, pra trocar a cor. Prontinho, agora eu vou cortar o fio. Bem, cortei o fio, né? Daí eu fiz aquela correntinha, que é pra dar o espaço pro próximo canto, né? Que a gente vai fazer, próxima carreira. Aí, coloquei aqui na agulha de tapeçaria, agora a gente vai passar aqui naquela segunda correntinha. A gente volta e vem aqui de onde a gente saiu, volta por ele. E aqui que vai ser aquele espaço do próximo leque. Então, agora eu vou arrematar aqui esse fio, vou esconder ele dentro da trama. Agora nós vamos, né, para outra cor, que a gente vai usar aqui. Vamos então dar início aqui na nossa 6ª carreira. A gente vai iniciar aqui no meio, né, onde a gente parou. Tanto eu posso dar um nozinho, como eu já posso ir direto. Posso fazer um nozinho e ir direto com o nozinho aqui. E fazer mais 2 correntinhas. 1, 2, só total aqui a gente fica com 3, né? Porque eu já fiz a primeira, eu preciso mais 2. Aí eu vou fazer logo um ponto alto aqui. E tenho que fazer aquele ponto que fica bem aqui pertinho, que é pra dar a quantidade certa dos pontos. Então, ele tá aqui, ó, logo depois. Porque se eu não fizer esse ponto, não vai dar a quantidade de 23 pontos quando chegar lá no outro canto. Então, tem que sempre fazer ele. Então, né, fiz aqui, né, a metade já do leque. Fiz o meu pontinho bem quase embaixo dele e vou continuar fazendo um ponto alto em cada ponto aqui de base, até chegar aqui no outro canto. Deixa eu mostrar aqui. Até eu chegar aqui no outro canto. No final aqui, a contar com os outros 2 pontos que a gente bota lá dentro do canto, né, no leque do canto, eu preciso estar com 23 pontos em cada lateral. Então, ó, vou dar continuidade aqui. Quando eu estiver chegando aqui no cantinho, eu volto com vocês. Prontinho, já cheguei aqui perto do outro cantinho e vai agora aquele momento que eu vou fazer 2 pontos dentro do espaço aqui para formar o leque. Então, aqui eu parei no 21, aí fiz 22, 23 aqui, depois correntinha de separação e o outro lado do leque. Então, é isso. Vou dar continuidade aqui, vou terminar essa carreira. Quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente fazer a montagem da bolsa, né? Que tem outras etapas aqui pra frente. Prontinho, terminei aqui a última carreira, né? Com meus 23 pontos em cada lateral aqui do nosso square, ou nosso quadrado. E aqui já fiz a metade do leque, né? Onde eu vou finalizar. E aqui vou fazer uma correntinha. E vou cortar meu fio, porque eu vou fazer o arremate também aqui com agulha de tapeçaria. Mesma coisa que eu fiz nos demais. Entro aqui, depois volto onde eu saí. E vou agora esconder aqui o excesso do fio dentro direitinho. Andar aqui por dentro da trama. Pronto, aqui vou medir para vocês verem o tamanho que nós temos. Nós temos aqui 28 centímetros do quadrado, né, na lateral, cada lateral. 28 por 28. E lembrando que são 2 lados desse. Agora, nós vamos fazer a parte que faz a união dos quadrados, né? Então, vamos fazer mais ou menos uma tira de aproximadamente 76 carreirinhas. Vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer agora, vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, eu venho aqui na segunda, pulo uma, né? Pula que eu tô na agulha, vou na próxima, faço um ponto baixo. 2 pontos baixos.
3 e 4. Pronto, fiz aqui, né? Fiz 5 correntinhas e voltei fazendo pontos baixos. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo ponto baixo de novo. Então, eu passo minha agulha aqui no meu primeiro ponto onde eu estou, né? Não vou fazer correntinha aqui, não. A gente vai trabalhar dessa forma, sem subir correntinha toda vez que a gente virar. Trago meu fio, fecho, faço um ponto baixo. Vamos trabalhar aproximadamente 76 carreiras, indo e voltando, contando, indo e voltando, fazendo de 4 pontos baixos. Dessa forma, você vai, depois volta, vai e volta, fazendo 4 pontos baixos por 76 carreirinhas ao total. Sempre que chegar aqui no cantinho, vira e volta fazendo de novo ponto baixo. Aí passa a agulha pela frente aqui, pelo buraquinho, traz o fio, faz o ponto baixo. Aí continua fazendo ponto baixo, né, nos outros 3 buraquinhos, que ao total são 4. Chegou aqui no canto, a mesma coisa, vira de novo, aí volta fazendo de novo ponto baixo. Vocês vão fazer isso por 76 carreiras, aproximadamente. Lembrando que às vezes pode existir a possibilidade de ter uma diferençazinha na hora que você estiver costurando essa parte aqui na bolsa. Então, deixa um pedaço de fio. Quando vocês terminarem de fazer essa tira, né, vocês vão deixar um pedaço de fio um pouquinho grande, porque caso necessite, vocês podem, caso falte carreiras lá no final para vocês costurar na bolsa, vocês fazem e complementam, ok? Terminei de fazer aqui, né, a minha tira para unir aqui os dois lados, né, da nossa bolsa. E agora vamos fazer a união aqui em um dos lados, depois a gente vai unir no outro lado. Deixei uma sobra aqui do fio pra gente fazer essa união. Então, vamos trabalhar agora assim. Vamos pegar aqui um lado pelo avesso, né, o lado direito tá aqui, o avesso tá aqui. E nós vamos trabalhar fazendo o seguinte agora. Ó, parei aqui, venho já com a minha agulha, venho no primeiro cantinho, vou botar aqui o marcador para vocês verem. Aqui vai ser o meu primeiro cantinho, então eu já venho com o fio lá do novelo pra cá, do novelo não, da parte que eu vou unir. Já vou passar aqui pra unir aqui o meu primeiro ponto. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, pegando uma perninha, né, essa perninha daqui de dentro, vamos deixar a perninha de fora. Essa aqui é a perninha que vai ficar pra fora no lado direito da bolsa. E essa é a perninha de dentro, né? Então, a gente vai pegar uma perninha só. Vamos pegar o ponto, ó. O que a gente vai fazer aqui nesses pontos que a gente fez? A gente vai trabalhar pegando o ponto, o miolinho do ponto e a divisão onde a gente vira pra fazer outro ponto. Então, a gente pega aqui e pega aqui. Pega aqui e pega aqui. Lá na parte onde a gente faz o ponto e onde a gente vira, né? Então, fiz aqui o meu primeiro, deixa eu reforçar aqui, passar mais uma vez. Agora, eu venho na parte maior, né, no buraco maior, e pegando um por um. Agora, aqui na parte onde o buraquinho é maior. Sem pular nenhum ponto aqui da lateral da bolsa, do quadrado. Prontinho, já fiz aqui uma lateral, fiz a união da lateral, cheguei aqui, já tô chegando aqui, ó, no outro cantinho,
Aí, vou fazer ele, né, aqui. Pegando lá naquela correntinha que a gente deixa de separação de um leque pro outro, né, de um lado do leque pro outro. Aí, vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu continuo agora na parte de baixo, que é uma lateral. Agora, vou pra parte aqui de baixo, né. Vou fazer união aqui, normalmente, seguindo essa mesma sequência que eu tô fazendo. Cheguei aqui no outro canto e vou fazer a mesma coisa. Tudo do mesmo jeitinho que eu fiz no outro. Vou pegar aqui no ponto, né, do meio já peguei aqui na correntinha, agora já vou pro próximo aqui. E pego também. Tudo igual. Aí, continuo fazendo normalmente, né, a lateral. Vou virando e vou fazendo igual eu fiz aqui do outro lado. Pronto, cheguei aqui no final. Deu certinho aqui. Agora, eu vou finalizar aqui o último pontinho. Aquela correntinha aqui da divisória. Dá mais uma volta para reforçar. E agora, nós vamos unir aqui o outro lado da bolsa, o outro quadrado, né? Já temos um agora, vamos unir aqui o outro. Aqui é uma partezinha que a gente tem que tomar bastante cuidado para fazer a união certinha, para ficar do lado certo. Conforme eu parei aqui, eu vou aproveitar o fio, como eu havia deixado um fio grande, né? Comprido, esse fio que eu tô usando para costurar. Eu vou simplesmente andar com ele até aqui, nessa ponta andar com ele até aqui nessa pontinha de cá, por dentro da trama, que é pra eu já começar a fazer a união aqui do outro lado, com esse fio mesmo. Vou aproveitar ele, vou esconder ele aqui por baixo da trama, e vou vir pra essa ponta de cá. Eu vou sair aqui. E agora, a gente vai fazer a união aqui do outro lado. Vamos iniciar na pontinha de um quadradinho, mesma coisa que a gente fez na outra, aqui, ó. Aí, eu vou trabalhar pegando a alcinha, temos a alcinha de fora da frente e a alcinha de dentro. Vamos trabalhar pegando a alcinha de dentro, essa alcinha aqui. Então, aqui já vou fazer a minha primeira, né? Pegar aqui a minha primeira perninha aqui de ponto da correntinha. E vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui do lado de cá, vou fazer do lado de cá. Então, eu comecei aqui, vim, dei a volta todinha e cheguei aqui. Agora, aqui eu inicio aqui, dou a volta todinha e termino aqui. Então, vou lá. Fazendo a mesma coisa. Só que agora, pego essa perninha aqui. A perninha, na verdade, é a mesma, né? É porque aqui eu trabalhei o lado, pegando pelo lado avesso. Aí parecia que eu tava pegando a perna de dentro, né? Mas, na verdade, é a perninha de trás, ó. Porque aqui é a parte da frente. Aí, eu peguei a perninha de trás. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar a perninha de trás, porque aqui é a frente. Então, eu vou trabalhar pegando a perninha de baixo, que é essa daqui, ó. E é isso, eu vou dar continuidade aqui, fazendo quando eu terminar, que tiver tudo ok, eu volto aqui com vocês pra gente prosseguir para os próximos passos. Então, pessoal, terminei aqui de unir, de fazer a união do outro lado, né? Da mesma forma que eu ensino a fazer no primeiro lado. E agora, nós vamos fazer uma borda de acabamento aqui na bolsa em ponto baixo. Então, aqui me sobrou esse pedaço de fio, vou aproveitar ele, né? Finalizei aqui com a agulha de tapeçaria, vou passar aqui a minha agulha onde eu parei e vou puxar o fio fazendo um ponto baixo.
Essa volta aqui a gente vai fazer de pontos baixos. Então, aqui fiz meu primeiro ponto baixo e vou continuar fazendo pontos baixos em toda a borda aqui da bolsa. Pontos baixos. Terminando meu fio aqui, que esse fio já estava pequeno. E agora a gente vai introduzir o outro fio. Ó, fiz mais um ponto baixo e agora eu vou fazer metade dele, né? Põe a minha agulha assim, dessa forma. Vou pegar o outro fio do novelo, puxo ele pra cá. Vou ajustar agora segurando as duas pontinhas, a ponta do fio que tava no novelo e a ponta do fio que tá terminando aqui. Vou laçar e fechar fazendo ponto baixo. Aí, vou trabalhar agora escondendo essas duas perninhas aqui do ponto na trama. E vou continuar fazendo pontos baixos, né? Aqui por toda a borda da bolsa. Chegando aqui no canto, vou mostrar pra vocês o que a gente faz aqui no cantinho. Continua tecendo ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no meio daquele leque, né, do outro canto, vou fazer um ponto baixo normal, normalmente. Faço um ponto baixo normal aqui dentro do leque, vou virar normalmente e vou continuar tecendo pontos baixos em cima de ponto baixo. Ou digo, ponto baixo aqui, ó, naquela parte onde a gente fez onde finalizou aqui, né, aquela borda de acabamento da bolsa, onde a gente faz a união. Continua fazendo pontos baixos em cima dela. Vou fazer um ponto aqui. Aqui, gente, onde eu vou fazer um ponto baixo é onde a gente iniciou, né, pra fazer a união dessa parte aqui com o quadrado. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou continuar aqui, ó, repetindo os pontos baixos aqui em cima. Ponto baixo, para cruzarmos para o outro lado, para o outro quadrado. Então, aqui eu continuo fazendo pontos baixos. Isso faz os 4 pontos baixos que a gente tinha aqui, né, já nessa parte. Aí, a mesma coisa, quando chegar aqui, faz um ponto aqui também, naquele primeiro, um ponto baixo naquele primeiro ponto, onde a gente faz a união aqui dos dois. E continua fazendo agora o outro quadrado, né? O outro lado aqui do quadrado, repetindo ponto baixo até chegar no outro canto novamente. Então, a gente vai repetindo pontos baixos até chegar lá. Eu vou repetir aqui meus pontos baixos, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no outro canto, aí eu vou fazer a mesma coisa, faço um ponto aqui dentro do leque, né? Um ponto baixo, normalmente. Vou fazer um ponto aqui naquela parte da união, né, dessa parte aqui, que a gente uniu o lado da bolsa. E vou fazer pontos baixos aqui na bordinha, até chegar aqui que foi onde a gente iniciou, pra terminar aqui a carreira. Aqui naquela tira onde a gente faz a união dos dois quadrados. Pronto, aí eu chego aqui e faço um ponto baixíssimo. Ou eu corto o meu fio e faço um acabamento, para ele ficar bem legal. Peraí que eu vou cortar o fio e vou fazer um acabamento para vocês verem. Então, aqui, cheguei no último. E agora eu vou cortar meu fio. E vou fazer aqui o acabamento. Com agulha de tapeçaria. Ó, venho aqui, passo naquela primeira, né, correntinha, a gente fez um pontinho baixo, aí começou a fazer pontos baixos sequenciais. Então, eu vou aqui, ó, que foi o primeiro que eu fiz. Eu venho aqui na segunda, né, correntinha que eu fiz, ponto baixo, passo meu fio pra lá, entro novamente onde eu estava e ajeito direitinho pra ficar bem bonitinho o ponto. Aí, só guardar aqui o excesso, guardar não, digo, fazer o acabamento aqui, escondendo o excesso
desse fio, né? A gente vai esconder aqui por baixo da trama, com a agulha de tapeçaria. E depois corta o excesso, se o fio estiver muito grande. Se não tiver, não tem necessidade, é só esconder ele, bem escondido. Então, agora, nós vamos fazer a colocação das alças. Vamos usar essas alças aqui. Essa alça, gente, eu comprei no AliExpress, né? Veio da China. Ela parece uma madeira, mas não é. Parece... Não sei se isso é plástico, não sei o que é exatamente, mas parece ser resistente. Aqui, eu separei desse cantinho até aqui, nesse marcador, tem 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Desse marcador até esse outro marcador, são 10 pontos. E desse marcador até o outro canto, temos 8 pontos também. Então, nós vamos posicionar a alça aqui, dessa forma. Vamos pegar aqui o fio, vou passar meu fio aqui por dentro. Daqui, ó, embaixo daquele pontinho onde tá o marcador. Passo a alça também, vou dar um nozinho, deixando uma pontinha, porque essa pontinha depois eu vou fazer os arremates para ficar bem bacana. Lembrando que essa alça pode ser colocada também na hora que a gente vai fazer aquela volta de ponto baixo, mas eu quis fazer dessa forma, colocar ela depois. Vou passar minha agulha aqui, vou puxar o meu fio pra frente e vou começar a tecer aqui, a fazer ponto baixo. A gente vai envolver a alça com ponto baixo. Então, fiz 1, 2, ó, repare que eu tô pegando bem aqui embaixo, eu não tô pegando na última carreira, porque eu quero que fique mais reforçada, quero que fique mais firme. Então, tô pegando nessa carreira aqui de baixo. Então, ó, fiz 1, vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos empurrar um pouquinho pra cá. Olha só como tá ficando. 9 e 10. São 10 pontos que a gente tem que fazer aqui. 9. E o 10 aqui, que é o último, onde tá aqui embaixo do marcadorzinho. E 10. Pronto. Feito isso, a gente vai ajeitar a alcinha dessa forma, ó, como que ela ficou. Ficou bem mais larguinha, tá vendo aqui, ó? Aí vai ficar mais resistente, mais firme pra gente puxar, né? Carregar, pegar. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou deixar um pedacinho também pra gente arrematar. Ó, cortei. E aí, depois a gente vai fazer os acabamentos com a agulha de tapeçaria. Vamos arrematar essas pontinhas lá dentro. Bom, feito isso, eu vou fazer agora o outro lado. Já botei uma alça e agora a gente vai botar a outra alça, que é exatamente a mesma coisa. A gente vai seguir do jeito que eu expliquei aqui. Ficou certinho. Certinho as alças, né? Olha só. Eu gostei demais do resultado. Agora eu vou fazer o arremate. Botei minha agulha de tapeçaria. Passo o fio, venho aqui pra parte de dentro. A gente vem fazer o arremate aqui, escondendo, né? Então, vim pra cá, ó. Aí, automaticamente, eu já venho aqui por dentro. E a gente vai esconder aqui a sobrinha desse fio na trama. Por baixo aqui do ponto que a gente fez. Se quiser também, vocês podem colocar um zíper. Pode colocar forro também, aí fica o critério de vocês. Para fazer o tassel, eu cortei 6 pedaços de 30 centímetros. Peguei um mosquetão, cortei um pedaço um pouquinho maior, que é pra gente fazer
amarrar o tassel e um pedaço de uns 35 pra gente amarrar o tassel no mosquetão. Vocês vão ver agora para que eu vou utilizar esses dois pedaços. Então, peguei aqui o mosquetão, vou passar um fio aqui por dentro, o fio menor, daqueles dois pedaços que eu cortei, aproximadamente 35 centímetros, tem ele. Feito isso, vou pegar aqui minhas 6 tirinhas de 30 centímetros, ajeitar direitinho, para ficar alinhado. Peraí que saiu aqui, deixa assim atravessado. Pego aqui e vou dobrar o meio aqui para ficar bem certinho. Tentar deixar o máximo possível certinho o tamanho. Porque eu vou amarrar ao meio, então preciso que eles estejam o máximo alinhados possível. Coloco aqui no meio, aí eu venho aqui e amarro bem firme. Dou mais um nozinho bem firme. E aí vou ajeitar ele aqui no mosquetão. Nessa hora seria interessante se tivesse alguém segurando isso aqui, porque agora a gente vai amarrar. Aqui é onde eu vou usar aquele outro pedaço, que é um pouquinho maior, deve ter uns 40 centímetros. Vou fazer a laçada mágica aqui. Então, pego aqui essa pontinha, boto aqui em cima. Vou fazer tipo uma letra E. E vou dar voltas. Algumas voltinhas. Para prender bem. Depois que eu fizer isso, vou passar essa pontinha que sobra aqui dentro daquela letrinha E que eu deixei no início. Tudo isso bem apertadinho, viu, gente? Aí depois que eu fizer isso, puxo agora, venho aqui e puxo a perninha menor que eu deixei da letrinha E. Olha só. Repare como... esconde aquela pontinha pra dentro. Vocês vão puxar bem até ele quase sair aqui, não pode sair aqui embaixo, só tem que ficar mais ou menos aqui no meio. Então, depois que a gente faz isso, a gente corta essa pontinha, esse excesso, bem rente aqui. E assim ele fica, olha como ele fica bonitinho. O acabamento, não fica sem nenhum nó. Vocês podem fazer isso com a ajuda de alguém, outra pessoa segurando, ele ainda fica mais bonitinho ainda. Então aqui é só acertar agora as pontinhas, né, para deixar todas as pontinhas do tassel alinhadas. Então eu vou pegar aqui e vou cortar. Assim elas ficam um pouquinho alinhadas, mais alinhadinhas. E assim ficou o nosso tassel prontinho. Vamos fazer agora outro tassel junto com aquele azul que a gente fez. Então, esse aqui, eu vou colocar dois aqui dentro, porque esse aqui é larguinho e eu quero deixar duas cores que eu usei na bolsa. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo meu fiozinho por dentro, vou pegar minhas 6 tirinhas, cortei aqui 6 tirinhas de aproximadamente 30 centímetros. Umas ficaram um pouquinho maiores que as outras, mas depois eu acerto aqui na hora que eu finalizar. Então, vou pegar aqui, vou dobrar o meio para saber mais ou menos o tamanho, o meio dela, na verdade. Venho aqui, coloco bem no meinho. Prontinho, fiz esse tassel duplo para colocar aqui na bolsa. E assim ficou a nossa bolsa finalizada.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para dar uma força e para dar motivação para eu continuar gravando vídeo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.